Falando um pouco agora sobre a rede de relacionamentos dentro da produção cultural, né? Essa rede de relacionamentos entre equipe, fornecedores, artistas e demais profissionais. Um aspecto muito importante, né, dentro do universo da produção cultural é a habilidade de manter um bom relacionamento com todos os profissionais envolvidos no projeto, né? A gente sabe que nem sempre isso é uma tarefa fácil, né? Assim, porque a gente está falando de convivência com pessoas, né, que muitas vezes são diferentes no ambiente de trabalho, tem outros valores, pessoas com outros valores, outros costumes, outras formações e até mesmo diferenças de idades, né? Pessoas de outras gerações. E essas diferenças acabam, né, muitas vezes gerando conflitos dentro do processo, né, da produção cultural. E é preciso que a gente saiba evitar, né, assim, essas diferenças, esses conflitos, para que se mantenha, para que se tenha um bom clima de trabalho, né, para que todo mundo se sinta bem, né, todo mundo se sinta à vontade e assim melhor desempenhar suas atividades, né, e suas funções, garantindo assim o sucesso, né, do projeto, do trabalho. É fundamental saber lidar com as diferenças, né? Isso é básico, né? Para isso, nós devemos considerar algumas características importantes para um bom relacionamento, né? A gente vai citar alguns exemplos, né, de características importantes para que haja um bom relacionamento de equipes dentro desse processo de produção cultural. Ouça o que os outros têm a falar e respeite as diferenças. Isso não significa necessariamente que você precisa concordar com elas, mas sim saber se colocar no lugar do outro, né? A velha questão da empatia, né? Você tem que respeitar as diferenças, respeitar como cada um lida com cada situação, ouvir sempre as pessoas, né? Procurar estar sempre ouvindo, né? Isso não quer dizer que você vai ter que concordar, né? Mas o ouvir é muito importante, né? Quando a gente escuta o outro, a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue lidar melhor com várias situações. Desenvolver o autoconhecimento, pois ao se conhecer é mais fácil compreender como o outro é e assim se relacionar melhor. Né? Isso é uma coisa básica, é uma característica importante e básica para as nossas vidas, independente de relações pessoais ou profissionais. Manter uma comunicação clara e direta e expressar suas opiniões. Isso é muito importante, né? A comunicação, ela dentro de um processo em que existem vários profissionais, né, trabalhando coletivamente, em equipe, para que aconteça o sucesso, né, a realização do projeto seja de qualidade, é preciso que a comunicação que não haja ruído nas comunicações. Né? A comunicação tem que ser muito clara, muito direta, não pode ficar nada subentendido, né? Tem que ser uma coisa bem real, bem direta, bem clara, né? Bem objetiva, sem ruído, o mínimo de ruído possível, né? Uma coisa, tá com algum problema, tá com alguma dúvida, chama. Vamos aqui, isso aqui não vai funcionar assim. Sempre não deixar para depois essas conversas, né? Sempre que surgir um problema, procurar essa comunicação, né? Seja dentro da sua equipe ou seja dentro do processo geral. Ser cordial com os outros, né? Isso são princípios básicos, são características básicas, né? Cordialidade. Ter uma conduta ética, né? Também é uma característica básica de qualquer profissional, né? A ética.
E aprender com as diferenças, né? Muitas vezes a gente não entende a diferença do profissional que está trabalhando ao nosso lado, não concorda, né? Mas muitas vezes a gente tem como aprender com essas diferenças também. Não é porque você pensa diferente, você trabalha de forma diferente, que tem que ser certo, correto, ou que não possa mudar, que não possa melhorar, né? Então é fundamental que a gente também possa aprender com essas diferenças, né? Tirar proveito dessas diferenças. Manter um bom relacionamento ajuda a construir uma boa imagem profissional, né? Isso é claro, é muito óbvio. E além disso, a trabalhar em um ambiente mais propício ao trabalho em equipe, né? Então, quando a gente tem um bom relacionamento, o trabalho em equipe flui, né? Tudo funciona melhor. E outra coisa que é muito importante e fundamental dentro do setor cultural, isso é fundamental, eu comecei a falar isso anteriormente, né? E vou voltar agora, né? Falar mais objetivamente sobre rede de relacionamentos profissionais, né? Na produção cultural, que é o network. Network é um termo em inglês usado para indicar uma rede de contatos profissionais ou pessoais. A palavra net significa rede e work significa trabalho. Ou seja, network é a capacidade que uma pessoa tem de desenvolver sua rede de contatos, criando relacionamentos com profissionais e clientes com interesses em comum e com quem futuramente podem compartilhar serviços, experiências e informações. Especificamente na produção cultural, o seu network é que vai diferenciar você dos outros. Né? É um meio, foi o que eu falei anteriormente, né? E agora eu vou voltar e vou pontuar isso novamente. O seu network é que vai diferenciar você. Assim, na produção cultural não tem como você fugir de uma rede de relacionamentos profissionais, né? Você tem que ter uma rede de contatos, você tem que ter uma lista com fornecedores, você tem que ter uma lista de profissionais em diversas áreas, você tem que ter uma lista de contatos de diversos segmentos, né? Assim, quanto mais gente relevante, quanto mais gente, né, que tenha relevância para você, né, ou para o seu projeto, quanto mais gente você conhecer, né, gente que tem essa relevância, mais oportunidade vai surgir, mais oportunidade você vai ter, entendeu? Então, por isso a importância do network dentro da produção cultural, né? Porque é um meio, é um ramo que a gente precisa muito de oportunidades, né? Normalmente uma oportunidade vai levando a outra, vai levando a outra. E isso depende muito da sua rede de contatos profissionais. Até pessoais, muitas vezes, que podem, né, também se unir, né? A ideia é cultivar um círculo de contatos, principalmente com outros profissionais da mesma área de atuação, né? Que seja saudável e benéfica para ambos os lados. Como também é um ramo acaba que é meio competitivo, mas é importante você ter esse contato também com profissionais da mesma área, né? Não só com fornecedores, as pessoas que vão te fornecer, as pessoas que vão prestar serviços para o teu projeto, mas com pessoas, né, que trabalham como você, né? Produtores também como você. Isso aí faz com que a rede cresça, né? E novas oportunidades surjam. Criar e manter uma rede de contatos traz muitas vantagens, né? Você pode conhecer outros colegas do seu segmento, acompanhar as tendências do seu setor, né? Porque às vezes a gente está ali, tem outra pessoa que está mais antenada, está estudando mais, está pesquisando mais. Quando você está dentro dessa rede, essas informações acabam chegando a você também, né?
Você pode também trocar conhecimentos e experiências, né? O que é importante para qualquer área profissional. Fazer parcerias profissionais, fechar negócios, encontrar fornecedores e possíveis clientes, né? Às vezes você tem um colega que atua no mesmo segmento que você, é produtor cultural, no mesmo segmento de música, é produtor de artista. Às vezes essa troca, né, de experiência, de conhecimentos, e isso faz com que você conheça outros fornecedores, outros clientes, né? Fornecedores que às vezes, olha, esse aqui tá com um preço melhor, que tem um preço que possa te oferecer um preço melhor. E outros clientes, né, assim, as velhas indicações, né, isso é muito importante, assim, é esquecer a competitividade, né, e fortalecer essa rede. Tem mais chance também de ser indicado, né, para outros projetos, né, a partir do momento que você tem uma rede mais ampla, mais extensa, você acaba criando novas oportunidades, né, de trabalhar em outros projetos. A gente tem algumas dicas, né, para otimizar. Vou falar aqui algumas dicas para otimizar o network. Respeitar todos os concorrentes. Muito importante o respeito, né? Que vai naquela questão da ética. Nunca falar mal de ninguém. Saber quais são suas competências e habilidades. Entender um pouco de tudo. Não se limitar apenas a essa área. Compartilhar ideias e pedir para os seus contatos darem opiniões sobre elas. Estar sempre disponível para os seus contatos, para que assim eles também estejam disponíveis para você. Trate sempre como uma via de mão dupla. Personalize a relação. Anote coisas específicas que o contato falou para que assim você possa mencionar isso e mostrar que se interessa pela pessoa. Essas dicas, elas são bem relevantes, né? Porque elas tratam de várias, assim, a gente pode levar não só para fortalecer, para criar essa rede de relacionamentos de sucesso, mas para nossa vida mesmo, questão ética mesmo, pessoal e profissional, né? Que é o respeito com o concorrente, não falar mal de ninguém, isso é muito feio, principalmente no meio profissional, né? Você tá falando mal de certo profissional, né? Isso também é antiético. É, saber quais são as suas competências e habilidades, né? É, e procurar entender de tudo, isso também é muito relevante. Não se limitar só à sua área, às vezes você ter contatos, ter dentro da sua rede de contatos, ter pessoas de outros segmentos, de outros, né, outras oportunidades, outros movimentos, isso também é bacana, né? Você não ser limitado a uma coisa, você está procurando sempre, né, se aprofundar, aprender. É, compartilhar as ideias e pedir a opinião, né, entre os contatos. Isso é muito bom, se você ter esse feedback. Isso, isso ajuda muito no seu crescimento, no seu amadurecimento profissional, né? Compartilhar ideias. Às vezes a gente tem muito medo de compartilhar nossas ideias, delas serem roubadas. Acontece muito mesmo, né? Não é algo que a gente possa negar. Acontece muito. Às vezes você compartilha só uma ideia inicial e quando você menos espera, essa ideia está sendo executada, né? Mas faz parte do processo, né? O ideal é que você compartilhe e já execute, procure executar, que não fique só no mundo das ideias, né? Isso evita muito. E a opinião é muito importante, né? A opinião que é esse feedback. Ali você vai, porque todo projeto, toda produção, todo projeto, ele é destinado a algum público-alvo, né? E muitas vezes o teu público-alvo está dentro dessa rede, né, de contatos. De estar sempre disponível, às vezes assim, é meio engraçado que a gente, quando está precisando, entra em contato com pessoas dessa nossa rede de relacionamentos e
né? E a gente às vezes é ajudado, mas às vezes a gente não consegue dar esse mesmo retorno, né? Quando nós somos procurados, quando nós somos é, é, procurados para uma ajuda, para ouvir uma proposta, para opinar ou para ajudar com algum outro contato, alguma informação. Nem sempre nós estamos tão disponíveis, né? Assim, então é isso de ser mesmo uma via de mão dupla, né? Assim, do jeito que quando você precisa, que você entra em contato, né? Você encontra alguém disponível para te ajudar, que você também seja essa pessoa disponível, né? Para ajudar outras pessoas, né? Às vezes uma informação, às vezes alguém tá mais a par de edital tal, alguém entende mais sobre como funciona a lei, como funciona mais a prestação de conta, alguém está mais por dentro dos prazos e você vai lá e pergunta. Então, você também deve ter alguma informação ou alguma forma de ajudar essas outras pessoas, né? Assim, de repente você entende mais de audiovisual, então você pode dar uma dica em relação a isso, em relação a profissionais. Eu trabalho mais com música, então entendo mais, minha rede é mais fortalecida com profissionais da área musical, técnicos de som, parte de som, de gravação, de estúdio. Às vezes o colega não tem, já é de espetáculo teatral e precisa de uma dica. Então tá sempre tratando isso como uma via de mão dupla, de estar pedindo ajuda, mas também de estar disponível quando for procurado. E personalizar as relações, né? Assim, não é porque é trabalho que precisam ser relações secas, relações duras, assim, é, totalmente formais, né? Eu acho que pode haver essa personalização das relações. Às vezes é uma pessoa que você conheceu há pouco tempo, mas poxa, te deu uma dica legal, falou, anota para quando vocês forem falar novamente, sabe? Ter não sei quem é, de onde é, ter sempre esse cuidado de personalizar a relação com as pessoas, com o contato, né? Assim, para que a pessoa perceba que também você se interessa, né? Não é só que interessa pela pessoa, não é só esse interesse de sugar profissionalmente, sabe? É... Agora nós vamos, né? Falamos essa parte toda de funções, de organograma, gestão, relacionamentos. Vamos agora para a parte da produção em si, né? Assim, a produção executando já a produção cultural, assim, a parte mais o miolo da produção cultural, que são as etapas da produção. Falando agora sobre as fases da produção, né? Nós sabemos que todo projeto, né, ele tem seu começo, tem um início, né, um meio e um fim, todo projeto. A gente sabe que a gente precisa, para isso, cumprir uma metodologia e algumas etapas de trabalho para que a gente possa cumprir os nossos objetivos dentro de um projeto. Né? A gente precisa ter uma metodologia específica e cumprir algumas etapas, né, para que o projeto aconteça e dê certo. Qualquer projeto, seja ele cultural ou não, ou de qualquer outra área, ele segue algumas etapas, que são iniciação, planejamento, implementação, que é execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, todo projeto, né, ele seja ele cultural, não, eles vão seguir
Isso é um panorama geral de um projeto, seja ele cultural ou não. Dentro da etapa de iniciação, né, o que é a iniciação? A iniciação é o ponto de partida, né? Tendo início, ele começa ali com a ideia. Né? Considera as metas preliminares e as ideias iniciais sobre custo-benefício, viabilidade, perspectivas, áreas problemáticas e abordagens alternativas. Define a proposta do projeto, né, que aí vem a justificativa, os métodos propostos, os benefícios e custos, por aí vai. E também a realização do estudo da viabilidade do projeto. Né? Isso é a fase, a etapa da iniciação. O planejamento, que é o segundo momento, né, ele é o planejamento formal do projeto. Os objetivos, eles devem ser esclarecidos. É ali que nós vamos esclarecer, no planejamento, que a gente estabelece os objetivos. A estrutura e a administração do projeto são planejadas e a equipe é selecionada nessa etapa do planejamento. Né? É ali que se monta a estrutura e a administração, a equipe é selecionada e tudo é planejado. Né? No planejamento também são criados os planos de atividade, finanças e recursos e integrados com padrões de normas de qualidade, segurança, comunicação e administração. Isso geral, né, a qualquer tipo de projeto. Também no planejamento, a criação dos planos de análise de progresso do ciclo de vida do projeto. Depois do planejamento, nós temos o quê? A implementação, a execução do projeto, que abrange o quê, né? Os planos são postos em operação. É aí que tudo é colocado em prática. Tudo que foi planejado vai ser colocado em prática na implementação, na execução. Cada atividade é controlada, monitorada e coordenada seguindo os objetivos do projeto. Lembra daquilo que a gente falou? Quem é que vai controlar, monitorar, coordenar? Cada fase dessa é o coordenador geral, né? Essa pessoa que já fez o plano e está ali controlando a execução. Na execução também são realizadas as análises de progresso e os planos são atualizados ou revistos, né? Porque muitas vezes a gente planejou uma coisa, aquilo que a gente falou de imprevisto. Planejou, só que na hora da execução não saiu como planejado. Então, esse plano vai ser atualizado, vai ser revisto, né? De acordo com a realidade da hora da execução. Depois da execução, né? Ou até paralelamente, às vezes vem o monitoramento e controle. A verificação e controle do escopo, que é esse início, né? Do cronograma, dos custos, da qualidade e dos riscos. Também gerenciamento da equipe de projeto. Isso vai meio que andando paralelamente, simultaneamente, né? A execução, muitas vezes. Gerenciamento da equipe, né? Relatórios de desempenho e gerenciamento das partes interessadas. E a administração dos contratos. Por isso que eu digo que normalmente anda ali paralelo. Depois, né, por último, o encerramento, que é a preparação para a conclusão, entrega, atribuição de deveres e responsabilidades e análise e avaliação do projeto. Então, qualquer projeto, seja ele na área da construção civil, na área da cultura, na área de gestão pública, qualquer projeto, ele passa por essas etapas, né? Especificamente agora, na produção cultural, essas fases, elas são divididas em etapas, né, de pré-produção, produção e pós-produção, né, que é algo que eu venho falando desde o começo da nossa oficina, que são essas etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Vez ou outra eu estou citando algumas coisas que estão dentro dessas etapas, né? Só que assim, é claro que a gente também está falando de um projeto já elaborado, já escrito e pronto para ser realizado, né? Supostamente aprovado e já pronto para ser realizado, né? Porque antes mesmo da pré-produção existe a elaboração de projeto, né? Aquele momento da elaboração de projeto pode ser feito por uma pessoa, por uma equipe, profissionais que são especializados em elaboração de projeto. Então, vamos supor aqui, né, para que a gente chegue nessas etapas de produção,
nós já escrevemos, já elaboramos, escrevemos, né? E aprovamos nosso projeto e ele está sendo realizado, né? Vai ser realizado. Então ele está prontinho ali para ser realizado. Aí sim vem essas etapas de pré-produção, produção e pós-produção, né? Para que um projeto cultural seja realizado, né, diversas atividades elas devem ser planejadas, propostas, executadas e acompanhadas, que é algo que a gente já vem falando, né? Nesse tópico, também conhecido como as etapas, né, porque a gente fala fases da produção ou etapas de produção, ou estratégias de ação também, né? Descreveremos detalhadamente todas as atividades necessárias para que os objetivos traçados no seu projeto sejam devidamente esclarecidos e alcançados. As atividades elas devem ser agrupadas em etapas, ordenadas cronologicamente, com datas de início e de fim. Né? Isso aí já vem um cronograma de execução. Assim, a gente vai saber o tempo previsto para a execução de cada etapa. Isso é bem importante, a gente trabalhar com um cronograma. Na etapa de pré-produção, acontecem todos os serviços iniciais que darão suporte à execução do projeto. Né? Na produção, que é a etapa da operacionalização, aquilo que a gente falou, o projeto sendo realizado em si, o grande momento, o grande dia, né? Acontecem as atividades associadas à sua execução. E na pós-produção, né, são realizadas as atividades necessárias para a avaliação, a consolidação dos resultados alcançados e o encerramento do projeto, né? A gente vai ali mostrar, vamos ver tudo que deu certo e o que não deu, vamos comprovar a existência e a execução do projeto. Porém, em projetos culturais, habitualmente, essas atividades elas são apresentadas de formas mais categorizadas ainda só do que pré-produção, produção e pós-produção, que eu também chamo de desprodução muitas vezes. Né? A gente agrupa as ações de divulgação e comercialização, bem como as de administração e acompanhamento do projeto. Sendo assim, no lugar de ter só pré-produção, produção e pós-produção, a gente acaba acrescentando outras categorias, né? De acordo com as atividades. A pré-produção ou a preparação, né? Que são as atividades preliminares. A produção ou execução, que são as atividades diretamente associadas à confecção do produto cultural, que é isso que a gente veio falando, né? As atividades de produção propriamente ditas, a divulgação e comercialização, né? Que é aí que entra essa categoria que já está aí, que vem também paralelo a essas etapas, né? Que são as atividades relativas à comunicação do projeto e à venda do projeto. Então, ela pode acontecer desde a pré-produção, né? Com a venda do projeto, o projeto está escrito, estou ali fazendo meu cronograma, planejando e procurando vender meu projeto. Né? Então, essa divulgação e comercialização, ela pode acontecer desde a pré-produção e até o final, né? Administração e acompanhamento, que são as atividades de gestão, né? Que sejam financeiras, de logística e de recursos humanos, de acompanhamento, de controle e de encerramento do projeto. Mas assim, a gente está falando dessas categorias, né? De forma, assim, dessas etapas de forma mais categorizada, mas e na prática, assim, como é que a gente sabe definir cada etapa, assim, por onde começar a definir cada etapa dessa, né? Porque uma coisa é saber a pré-produção é o início, meio e fim, tudo bem. Mas como é que eu vou botar isso na prática, né? Com essa lista em mãos, a gente agrupa atividades em etapas de realização, ordenadas cronologicamente com respectivas datas de início e fim. Então, você faz uma lista, né, de todas essas atividades e depois ordena essa lista cronologicamente com data de início e de fim, que aí vem a questão do cronograma. Nós temos um exemplo, né, para deixar mais entendível, mais objetivo para vocês, um exemplo de como funciona essas etapas, né?
Vamos acompanhar aqui. O nosso produto é uma apresentação de 10 concertos de música sinfônica brasileira. A duração do nosso projeto é de 6 meses. A realização dos concertos vai entre 15 de junho e 15 de julho, é um mês, certo? Então a gente tem na fase de pré-produção 2 meses, vocês podem acompanhar aí, são 2 meses. Nessa fase de pré-produção, o que é que nós vamos ter? O que é que nós vamos fazer? Quais são as atividades da pré-produção dentro desse exemplo, né? Dentro dessa apresentação de 10 concertos de música? Nós vamos contratar assistente de produção, vamos selecionar o repertório musical, vamos realizar os ensaios, vamos confirmar as pautas pré-agendadas dos teatros, vamos contratar o serviço de transporte para o traslado dos músicos, equipe e instrumentos, e vamos buscar por patrocinadores e apoiadores para o projeto. Então, tudo isso, o projeto já está meio que caminhando, né? Tá na pré-produção, mas já tá caminhando, na verdade. Né? Eu tô ali buscando patrocinador, buscando apoiador, mas tô ainda tô contratando assistente de produção, mas tô contratando serviço de transporte, já tô ensaiando, então ele tá começando a caminhar, né? Na produção, né? A produção já vai me levar 2 meses e meio, que é ali mesmo o negócio tá acontecendo. O que é que vai acontecer durante a produção? Eu vou locar o meu equipamento de som, meu equipamento de luz, meu gerador de energia, vou realizar os concertos musicais, né? Porque aí já é a parte da realização mesmo, do grande dia, do grande momento, que é o que eu falando. Vamos realizar o registro fotográfico e audiovisual, no caso, dos concertos. Vou realizar o registro integral, né, dos vídeos, né, que é o audiovisual, como eu vinha falando. Paralelo a isso, tem a divulgação e a comercialização, que são 3 meses, né? Nessa divulgação e comercialização, o que é que a gente tem? A gente tem a criação da identidade visual do projeto, ele permeia a comunicação e a comercialização, ela abrange praticamente as 3 etapas de pré-produção e pós. Né? Ela vai criar a identidade visual do projeto, normalmente isso vai mais pela pré-produção, elaborar os textos de divulgação e promoção do projeto, revisar os textos, criar as peças de divulgação, vai fazer as impressões dos cartazes, dos banners, do que tiver de material gráfico. Aqui a gente vai fazer a impressão do programa de concerto. Vamos fazer a divulgação do projeto em sites, blogs e redes sociais e mídias impressas. Isso aqui já está acontecendo. Percebam. Distribuição dos cartazes em instituições culturais de ensino. Organização de clipe do projeto. Eu estou atendendo aqui todo o meu planejamento. Só estou dividindo dentro das minhas etapas da produção. Certo? Isso aqui tudo já foi planejado. Eu já disse que eu ia ter que fazer, disse inclusive no meu plano de trabalho, depois do meu planejamento, no meu plano de trabalho, eu já disse quantos banners eu ia ter que imprimir, quantos cartazes, quantas peças de divulgação, quais as redes sociais que eu ia divulgar, né? Quantos cartazes. E aqui a organização de clipping do projeto já é depois, já é na fase da pós-produção, que eu registrei tudo, né? Durante o projeto, durante a execução, durante a produção. E depois disso eu vou fazer o clipping, que é um clipping comprovatório, né? De registro de tudo que foi executado. A administração e acompanhamento, ela dura 6 meses, que é o projeto mais longo, né? Também. É a execução financeira, que é o pagamento do serviço prestado pelos fornecedores, pelos prestadores de serviço e pessoal da equipe, bem como também dos impostos devidos. Acompanhamento e gestão do projeto físico e financeiro,
né? Essa etapa da administração é o acompanhamento do projeto inteiro. Contratação de serviços de consultoria contábil e jurídica, que é importante, né? Assim, como a gente falou, que é profissional especializado, não tem como, né, ser outra pessoa exercer essa função, né? Tem que ser o especialista. A prestação de contas e a elaboração do relatório final, né? Então, isso dentro dessa etapa, a gente consegue até visualizar quem são os profissionais que estão responsáveis por isso. Aqui na administração e acompanhamento, é aquela coordenação de administrativa financeira, mas também tem o coordenador geral aqui. Na verdade, o coordenador geral, ele está em todas as etapas, né? Foi isso que a gente falou, desde o planejamento, a execução, ao acompanhamento, avaliação e prestação de contas, né? Relatório, no caso. A gente pode perceber que algumas atividades elas devem ser realizadas para que outras aconteçam, né? Tipo, a criação de identidade visual, aquilo que eu tô falando, tem coisas que vão acontecer simultaneamente, paralelamente. Né? A criação da identidade visual do projeto, ela antecede a confecção do material gráfico de divulgação, né? Algumas outras atividades elas já podem coincidir no tempo, né? Assim, independentemente de som, de luz, é, alocação de equipamentos, por exemplo, né? Vamos supor, equipamentos de som, de luz e energia, ela pode acontecer simultaneamente a criação da identidade visual. Isso não interfere em nada. Eu posso estar criando a identidade visual do meu projeto e posso estar alugando meus equipamentos, os equipamentos necessários para a realização, para a execução do meu projeto. Né? Uma coisa independe da outra. Então, tem coisas que podem andar simultaneamente, tem coisas que vão depender uma da outra. Né? Não tem um modelo único para a construção dessas etapas. Né? Vai depender muito do planejamento que foi feito pelo coordenador geral. Cada produtor ele deve elaborar um item, né, assim, da forma que se sente mais à vontade, mais apropriada para comunicar a todos os interessados, no caso, de como ele vai pretender realizar esse projeto, né? Isso é muito pelo o coordenador geral que vai fazer essas, né, na verdade vai destrinchar essas etapas. Porém, não podemos esquecer que quando estruturamos adequadamente as etapas de trabalho, demonstramos nossa capacidade de planejar e conhecer o nosso projeto cultural como um todo, né? Assim, é quando a gente lista essas etapas, é quando a gente planeja e lista que a gente tem conhecimento, assim, tem certeza, ciência de que conhece e está se apropriando, né, do nosso projeto como um todo. Bem, agora que nosso projeto já foi executado, né, nós vamos falar agora do encerramento de um tópico também muito importante dentro da produção cultural, que é o relatório de avaliação e execução do nosso projeto. Né? O relatório de avaliação e execução ele é um item fundamental da prestação de contas, né? Pois ele vai ser o documento que explicará a trajetória de execução do projeto e que deverá conter os itens comprobatórios da sua realização. Né? Por isso, a importância, né, desse tópico, né, que é o relatório de avaliação e execução. Todos os documentos que preparamos ao longo da execução, eles vão ser utilizados nessa etapa, né? Que são eles, né? Os exemplares, né? Que no caso, um exemplar de cada peça gráfica de divulgação produzida pelo projeto. Por exemplo, folder, cartão, cartaz, ingresso, programa, as camisas, cada material, cada peça gráfica que foi desenvolvida durante, né, para o projeto, você deve guardar um exemplar de cada, né? Aí tem também os registros, né? O registro audiovisual e fotográfico das ações do evento, também muito importante ter o registro para compor esse relatório. As comprovações. Comprovação da utilização das medidas de acessibilidade utilizadas, né? Por exemplo, se você colocou no seu projeto, né?
que hoje, né, todos os editais, né, tem esse tópico de acessibilidade, né, esse critério de acessibilidade. Então, se você colocou lá no seu projeto, na execução, tira a foto da rampa de acesso, comprovante de recebimento de doações de ingressos, né? Por exemplo, declaração, né? Você pega uma declaração que doou ingresso, entendeu? Se for um evento ou um projeto, um evento que tenha venda de ingressos na prestação de contas, na hora de prestar contas, você vendeu tantos ingressos e doou alguns, né? Pede uma declaração, tem que ter essa comprovação, né? As comprovações são muito importantes também. Os extratos, né? Os extratos bancários, desde a abertura da conta até o momento da prestação de contas, seja ela parcial ou final, né? Extrato de tudo que foi da conta como um todo. Isso também tem edital que é bem rigoroso em relação a isso. Planilha, né? Tudo, como eu falei, tudo organizado em planilha. A planilha orçamentária, né? É a de maior importância porque é ela que vai guiar todo o processo, né? Então, se a gente tem uma planilha que ela foi modificada durante a execução, durante a aprovação, o projeto foi aprovado, mas a planilha teve que haver uma modificação. Então, coloca também, deve conter nesse relatório a cópia, né, da atualização dessa planilha, né, sendo que a última cópia é a última versão atualizada, né, na verdade, e autorizada, né, pelo incentivador. E cópias de praticamente tudo, né, de todos os pagamentos realizados, do cheque, dos recibos, das notas fiscais ou qualquer outro documento, né, que sirva como comprovação, né? Então a gente acaba tendo que ter cópia de tudo. Cada edital, né, ele tem seu próprio modelo de relatório e suas respectivas orientações, né? Assim, mas para aprendermos a preencher todo e qualquer modelo, assim, a gente precisa apenas, né, estar atento, porque a maioria, assim, por mais que tenha, cada edital tenha seu próprio modelo, assim, mas é uma coisa básica a gente estar atento, né, assim, a todas é, é, esses itens que foram falados, né, que a gente tem que saber que tem que registrar tudo. Se você tiver atenção a isso, de que tudo eu preciso registrar para comprovar que meu projeto existiu, que ele foi executado, fica bem mais fácil, né, assim, que a gente consiga preencher esses formulários de relatório, né, porque, como a gente falou, cada edital tem o seu modelo, mas normalmente a maioria tem coisas em comum, né? Então, você estando atento a isso, né, que você tem que registrar tudo, você tendo registro de tudo, na hora de preencher o relatório, o formulário de relatório, né, fica bem mais fácil. Seja ele o formato que for, seja ele a esfera que for de edital, na esfera federal, estadual, municipal, né, eles seguem alguns padrões, então você tendo os registros, na hora de preencher o formulário, fica bem mais fácil. A gente tem uma dica também, né, que sugerimos a produção de um vídeo relatório que poderá ser editado com base nos registros videográficos do projeto para ilustrar e complementar o conteúdo de sua prestação de contas. Esse material pode identificar o público que frequentou as ações, a localidade em que o projeto foi realizado, os depoimentos dos participantes, dentre outros fatores relevantes para a avaliação do projeto. Então, essa é uma dica bem legal que está sendo muito usado para relatório, né? Que são produções de vídeos, material audiovisual, tipo um relatório em formato audiovisual, onde ali você está comprovando tudo, está comprovando que o evento aconteceu, que teve público, dá para ter a dimensão de público, dá para comprovar através dos vídeos, né? De um vídeo relatório, essa quantidade de público que você estimou, né? Tem como ter o depoimento das pessoas para ter esse feedback também no relatório. É algo que está sendo utilizado muito, né? Que é esse vídeo relatório, né? Esse relatório em formato de vídeo. E é isso, né?
passamos por todas essas etapas, né, dentro da produção cultural. E para finalizar aqui, dando assim, começando a finalizar a nossa oficina, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias de produções eficientes, né? Eu vou comentar aqui com vocês produções assim que de sucesso, né? Assim, que adotam essas metodologias bem de acordo com o que eu venho falando durante toda a oficina, né? Citando exemplos. São produções de sucesso, de médio, grande porte, que utilizam dessas etapas, dessa forma, né? Desse universo da produção cultural, né, que nos guiou aqui a nossa oficina. E aí eu gostaria de citar algumas dessas metodologias e produções, né, de eficiência. Que, vamos lá. Um dos que eu quero falar, que foi um dos primeiros eventos que eu participei, que foi na primeira produtora que eu trabalhei, que foi o Jazz Blues de Guaramiranga, que é um evento grandioso, né? Um evento que acontece na Serra de Guaramiranga. É organizado, é feito, idealizado pela via de comunicação, né? Com diversos incentivos, parcerias. É um evento que acontece já há muitos anos. Não sei precisar agora, me perdoem que eu perdi o número da edição desse festival. Mas é um festival grandioso que traz artistas internacionais, né, dentro dessa linguagem de música e mais especificamente jazz e blues. É um evento que conta com profissionais, né, de várias áreas, assim, e é um evento que eu pude perceber que foi um dos eventos que também guiou aqui para a formação do conteúdo dessa oficina, dentro dessas etapas e dentro das funções dos profissionais, né, dos tipos de profissionais dentro da produção cultural que a gente elencou aqui, que são esses 3 eventos: Jazz e Blues de Guaramiranga, a Maloca Dragão e Encontro Mestres do Mundo, né? São 3 eventos de 3 produtoras diferentes daqui do estado do Ceará, né? Localizadas em Fortaleza, mas que tem em comum essa forma de divisão de trabalhos de equipe, né? Que tem esse processo de coordenador geral, de produtor executivo, né? Só que aqui a gente tem o Jazz e Blues, que é um evento, né, de grande porte. Então essas equipes são subdivididas, né? A gente vai ter produtor específico de palco, a gente vai ter produtor específico de camarim, nós vamos ter produtor de hospedagem, a gente tem um produtor executivo para quase todas as funções, assim, os setores do evento, né? A gente tem a via de comunicação, ela trabalha com um setor de secretaria, né, que é o que eu vi mais diferente em outras produtoras, assim, eu não vi tanto, que é esse setor de secretaria, que é responsável, que ela poderia estar junto também ali com a divulgação, mas ela acaba que é bem mais ampla, porque ela é a que vai cuidar dos crachás, que vai cuidar da secretaria em si do evento, da lista de contatos de todos, né? De crachás, que mais que a secretaria faz? Esse contato de informações. Então, assim, é uma equipe da secretaria que toma de conta com isso, assim, para que não chegue ao produtor. Normalmente, em eventos de menor porte, o produtor toma conta de tudo isso, né? Um produtor. Mas no Jazz Blues, especificamente, existe uma coordenação, não sei como está hoje, faz muito tempo que eu participei trabalhando do evento. Tem é uma característica da produtora, né, da empresa produtora, que é a via de comunicação,
ter esse setor de secretaria dentro dentro da sua equipe de trabalho, que é uma coisa que eu acho que visualiza, que já é, define algumas tarefas, né, específicas para esse setor, que eu já percebo no Maloca Dragão a produção de logística que eu comentei para vocês, né, que uma função específica, né, um produtor de logística específica, que é muito da produtora da Prodisc, trabalhar assim, uma produtora específica de logística em outros eventos, como Feira da Música também, que eu participei, que é com a mesma produtora. Eles trabalham com esse produtor de logística, que é o responsável direto pelos transportes, pelas passagens, pelos traslados, pela alimentação, pela hospedagem, principalmente a hospedagem, né? Transporte, passagem, traslado e hospedagem, né? De todas as pessoas envolvidas no evento. Como eu falei, aí tem as burocracias, porque o Maloca Dragão acaba que era realizado com o Dragão do Mar. Então tinha que atender as exigências, né, contratuais mesmo do Dragão do Mar, de licitações, né, porque é um equipamento público. Então tinha que atender algumas exigências, né, contratuais. E então era um setor muito específico, assim, tinha que ser, era muito complicado, né? Muito complexo, não é complicado, é complexo. Então não era um produtor executivo, assim, funciona como uma execução, mas é executivo de logística, né? Da logística do evento. Que em outros produtores a logística já pensa nessa parte de estrutura, né? Montagem de palco, montagem de cenário, que a logística está dentro disso. Mas para essa produtora, né, que organizou o Maloca Dragão, a logística funcionava muito com um profissional específico, né, só para esse movimento de transporte, né, traslado, hospedagem e alimentação, né, de cada integrante do evento. Né, então é um outro caso né, que eu vejo de uma metodologia eficiente de trabalho de produção, sabe? E o Encontro Mestre do Mundo também eles têm, mas eles têm profissionais, é um encontro, é um evento de menor porte, né, que acontecem em municípios, cidades, né, do interior do estado. Então, assim, não tem grande porte, assim, não vem artistas internacionais como jazz e blues. Mas é um evento que lida com muitos, são os mestres de cultura, são pessoas idosas, então ele requer todo um cuidado maior. E é isso, assim, esses foram exemplos de metodologias de eficientes, né, que eu consigo identificar na produção, assim, na produção cultural aqui de eventos conhecidos, né, no nosso estado, para trazer como exemplo para vocês, né, para conseguirem visualizar e também para mostrar o que foi que guiou na nossa oficina, né, que guiou a criação desse conteúdo para essa oficina. Para finalizar, né, eu separei aqui umas dicas de leitura e de filmes e séries também para inspirar, assim. Vamos aqui para as dicas de leitura. Nós vamos ter esse livro, que é o Planejamento Estratégico de Projetos e Programas Culturais, da Maria Helena Cunha.
A gente vai ter também o Dicionário Crítico de Política Cultural, do Teixeira Coelho, que é acho que é uma leitura extremamente importante, né? Você ter essa leitura desse dicionário crítico de política cultural é importante. Não é nada muito técnico, assim, é uma leitura, né, mais teórica, mas eu acho que é bem interessante ler. E tem também a cartilha da economia criativa, em parceria com o Sebrae, a cartilha de projetos culturais, que ela fala como elaborar, executar e prestar contas, né? Essa cartilha também, muita coisa dessa oficina, né? Ela é referência aqui dessa oficina, né? Essas dicas, essas leituras também são referências aqui para o conteúdo da nossa oficina, né? Essa cartilha da economia criativa, ela é bem bacana porque ela fala o que a gente não abordou muito aqui, né? Não abordou, falei muito por cima, que é da elaboração de projetos, né? Tem toda a forma lá, é, o padrão, né? Os objetivos, público-alvo, justificativa, o objeto do seu trabalho. Então, assim, cronograma, tem uma cartilha bem didática, ótima para iniciante, mas também serve muito de guia para pessoas que já trabalham com produção cultural, né? Eu já trabalho com produção cultural há um tempo e eu eu simplesmente assim sempre estou ali pesquisando, sempre estou estudando por essa cartilha, eu gosto muito. Ela é recente, acho que ela é de 2015. Então ela está bem atualizada, né? Já fala da Rouanet, da Lei Rouanet, fala dos incentivos, né? Dos fundos municipais, dos fundos estaduais, dos fundos de cultura. Então ela é bem legal, assim, para a gente estar estudando e tá sempre se reciclando. E agora, dicas de filmes e séries, né? Bem legais, assim, que inspiram, pelo menos, né, me inspiram. E às vezes tem alguns que você assiste e dá vontade de sair e produzir alguma coisa, assim. É pra inspirar, né? Assim, não é filme nem série pra ensinar, não. É pra inspirar, pra relaxar, né? Quando vocês terminarem aqui, depois desse processo de muita informação, vocês quiserem assistir, aproveitar as dicas. Os filmes são. Na verdade, tem série e tem filme, né? E aí, a primeira indicação é Paquita Salas, que é uma série, né? É da Netflix e ela é bem. Ela é. Ela mostra bem essa função do produtor de artista, assim. Ela é bem interessante por isso. Tentei selecionar aqui filmes e séries, assim, que mostrem mais ou menos as funções que a gente falou aqui, né, durante a oficina. A Paquita Salles é isso, ela fala muito da produção de artista, né, do produtor de artista. Aí tem Sing, que é a animação, que é incrível, que mostra muito esse lado que é um filme, né? Diretor de produção, esse coordenador geral, né? E aquele que assume todos os riscos. Aí tem o queridinho, né, bem conhecido, que é o Diabo Veste Prada. Não é que envolve arte, como todo. Que moda é arte também, mas a gente consegue perceber muito ali, né, que tem a Miranda e a André, que a André é muito como uma produtora executiva, aquela que executa mesmo. Mandou, missão dada, missão cumprida, e aí o Diabo Veste Prada, ele traz esse lado muito, dá pra gente perceber essas funções do produtor executivo através do filme. Tem outro filme também que é muito bacana, muito interessante, que eu adorei. Me identifiquei, assim, achei leve, que é Muita Calma Nessa Hora, 2, que é, né, um filme brasileiro. É o 2, né, que ele se passa no Rock in Rio. E o massa desse filme, mais interessante, é que nele você consegue identificar, tipo assim, você vê muito assim, né? Mais claramente a assistente de produção, mas nele você consegue ver três funções, que é o coordenador geral, o diretor de produção, né?
A gente consegue ver o produtor executivo e consegue ver o assistente de produção, né? Que é mais focado no assistente de produção. Então é bem bacana para a gente conseguir identificar essas três funções. Tem um que eu adoro também, esse filme é incrível, é bem querido, que é Mesmo Se Nada Der Certo. É um filme que é mais pro musical, né? Pra linguagem da música, e aí mais você consegue identificar o, um captador de recursos, né? Que é esse profissional tão mistificado dentro da produção cultural. Que é difícil mesmo, né? Captar recurso, vender algo assim, né? E aí é bem bacana, mesmo se nada der certo, porque eles precisam de dinheiro para gravar um disco. E aí ele faz esse papel de captador. E é bem lindo, é um filme bem bonito também, adoro. Aí tem Quase Famosos, que é um filme já é antigo, mas também é muito interessante. É um filme bem bacana nessa área né, acho que ela faz mais uma parte de uma assessoria, de divulgação, de imprensa. E por último tem uma série chamada Som e Fúria, que é mais difícil de encontrar. Eu acho que talvez aqui pelo YouTube ou você consiga algumas coisas que também fala desse universo, né, da música, e também a gente consegue perceber algumas coisas da produção cultural nele. E, gente, é isso. Eu tô muito feliz em poder compartilhar algumas coisas, né, algumas experiências com vocês da minha, né, dessa minha caminhada dentro da produção cultural, né? Eu espero que sirva, que tenha utilidade para vocês. Me fez muito bem poder compartilhar isso. Tem muita coisa, mas assim, acaba que o tempo é curto, né? Mas eu tô bem feliz em poder compartilhar, em ter esse momento, né, de partilha, né, dessa profissão, desse ofício, né, dessa atividade tão que assim me encantou e que eu não consigo me desgrudar mais, sabe? E como eu falei, assim, me ajudou muito enquanto artista, né? Assim, poder ser produtora dos meus projetos, né? Entender, mesmo que eu não pudesse produzir, às vezes, como eu faço produção para outros, né? Outros projetos, além dos meus, às vezes eu queria ter, né, produtores, poder ter produtores para fazer o meu trabalho, assim. Mas é muito bom que a gente entenda, né, assim, a gente entender o que tá, mesmo que você não vá produzir seus trabalhos, mas você entender. Eu acho que essa oficina teve muito essa perspectiva, né, assim, de iniciação, que vocês possam conhecer mais esse universo da produção cultural, né, se quiser aproveitar para utilizar dentro dos seus projetos, para a realização, a execução dos seus projetos, é legal. Se quiser só para ter o conhecimento de uma área nova, ficar por dentro, ou de poder acompanhar, né, os profissionais que você contrata enquanto artista ou não. Como também, se de repente você, né, se tem interesse, curiosidade, interesse pela área e quer entrar, né, nesse universo para seguir carreira profissional. Então, né, foi mais uma coisa mais inicial para iniciantes, né? E espero realmente que vocês tenham gostado, porque me fez muito bem compartilhar aqui com vocês. A nossa oficina, ela é uma realização da Faixa Cabaca, né, com o apoio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, a Secutifor, com recursos da Lei Aldir Blanc. Eu sou Lorena Lise, foi um prazer estar aqui com vocês.